Deputado Eliel Machado, pela liderança da oposição. Eu peço licença para ocupar esse espaço e agradeço o espaço dessa tribuna, porque mais do que ter a obrigação constitucional de respeitar e cumprir a Constituição, de lutar aqui pelos meus ideais, de lutar por aquilo que eu acredito, o que me motivou a entrar na política, colegas, foi porque eu não aguentava ver tanta injustiça. E não é um discurso fácil ou uma demagogia que eu estou fazendo. Eu sou o irmão mais velho de 4 irmãos. Meu pai e minha mãe não tiveram oportunidade de ter sequer o ensino fundamental. Eu moro na periferia de uma cidade do interior do Paraná. E quando eu tinha 7 anos de idade, eu fui abordado pelo Conselho Tutelar porque eu estava catando reciclado com meu pai para ter o que levar de comer para os meus irmãos. Com muito orgulho. Comecei a trabalhar com 8 anos de idade. E a política, para mim, ela é um meio de transformação, e a política, capitão de Rita, ela é a oportunidade de melhorar a vida das pessoas. E quando a gente disputa uma eleição, quando a gente vê na televisão as propostas, o que se cria na mentalidade das pessoas mais simples e humildes no Brasil é o sentimento de esperança. É o maior de todos os sentimentos. Porque a partir dali, você começa a acreditar que vai ter um emprego melhor, que vai ter vaga na creche, que você vai ter um asfalto na frente da sua rua. Eu até o ano passado morava numa rua sem asfalto. E a minha mãe tem problema de asma, bronquite. E eu vim para cá para brigar por isso. Para tentar corrigir aquilo que eu achava que estava errado. O presidente da República, que foi eleito pelo voto popular, Jair Bolsonaro, ele despertou nessas pessoas a esperança. Nas pessoas que viram no momento de crise política, crise econômica, no momento do sistema político falido para todos, ele despertou esperança naqueles que querem viver com o mínimo de dignidade. E essa semana, o ministro responsável em conduzir as discussões ultrapassou os limites de propor ideias e propor medidas que restringem o direito dessas pessoas. Ele chegou ao absurdo de citar em suas palavras de que pobre não sabe guardar dinheiro, tirando talvez aquela esperança que foi despertada durante o período eleitoral. Eu queria dizer ao ministro Paulo Guedes, que hoje reforça essa tese, que nós vivemos em um dos países mais desiguais do mundo. Isso não são palavras jogadas ao vento, são dados constatados. Hoje, deputada Joyce, que nasceu lá na minha cidade e milita em São Paulo, foi divulgado um estudo onde mostra que em São Paulo, de um bairro para outro, a diferença de expectativa de vida é de 23 anos, mostrando que as pessoas mais humildes não conseguem sequer dar o que comer para os seus filhos, ter o mínimo de dignidade e sobreviver. É fácil falar para quem vem de berço de ouro, de quem quer aplicar medidas aqui dentro dessa casa, dizendo que o abono salarial para quem ganha o salário mínimo é privilégio, dizendo que o salário mínimo no Brasil é um privilégio, sendo que esse mesmo ministro cortou o aumento do salário mínimo, que é para as pessoas mais simples e humildes. Saiba, senhor ministro Paulo Guedes, que quando o senhor tiver a oportunidade de ficar um mês na sua casa, sobrevivendo com o salário mínimo, se é que tem o salário mínimo para sustentar a sua família, o senhor vai mudar o seu conceito, sair da lógica de defender números matemáticos, parar de fazer privilégios e discussões para os mais ricos
e vai ter coragem de falar a verdade à população brasileira. Vai ter coragem de vir aqui e enfrentar os verdadeiros poderosos nesse país, colocando uma reforma tributária justa, que tenha coragem de enfrentar aqueles que não pagam impostos nesse país, de enfrentar aquelas famílias poderosas que detêm o poder da mídia, de enfrentar aqueles que acham que é injusto cobrar imposto de helicóptero e de lancha de luxo, mas eles acham justo cortar direito do trabalhador e dizer que o trabalhador tem que optar se ele quer férias, se ele quer um seguro-desemprego, ou se ele quer ganhar um mísero salário para ter um arroz e feijão, ou às vezes arroz ou feijão para dar para sua família. Eu não cheguei aqui apadrinhado por ninguém. Eu tenho orgulho de morar no mesmo bairro, desde quando eu fui eleito, e voltar para lá toda semana, podendo olhar no olho das pessoas que ainda têm o sentimento de esperança, e que essa casa que teve uma renovação recorde, também é responsável por isso. Por isso, senhor ministro Paulo Guedes, pode ter certeza que eu e líderes aqui populares, líderes como o deputado Alessandro Molon, líderes como o meu líder Tadeu Alencar, não vamos sossegar um minuto sequer como a bancada do PSB, quando for para defender com unhas e dentes justiça social. Todos os debates que nós fazemos aqui sobre temas importantíssimos como educação, saúde, segurança, são de responsabilidade, e acontecem as tragédias desses números por causa da desigualdade social que exclui e mata no Brasil, que exclui e pune os mais humildes, que exclui e faz o menininho de 7, 8 anos bater nesses gabinetes para tentar vender uns chicletes, porque ele quer ter o que comer na sua casa, e muitas vezes tem a porta batida na sua cara. Passem por isso, revejam seus conceitos, para que essa casa dê a resposta que a sociedade espera, sem a polarização burra, sem as mentiras e privilégios, sem os cartões corporativos da presidência da República, que estão batendo recorde de gastos, como se fosse um tapa na cara das pessoas mais simples. Nós, como disse Eduardo Campos, faço referência ao seu filho que chegou aqui, o João, não vamos desistir do Brasil, e não vamos desistir das pessoas que mais precisam da política e precisam desse parlamento. Muito obrigado.